desafio frustrante cair de paraquedas num episódio de The Sopranos como esse segundo da sexta temporada. Ou assistir a série em busca de cenas de ação e violência e se deparar com um episódio assim, um convite ao terreno onírico de um David Chase pouco preocupado em fazer a história andar, pelo menos à primeira vista. Ou será que nesse Join the Club estamos mesmo falando de sonhos? No hospital, Tony está sonhando ou alucinando? No caso de uma pessoa em estado de coma como o dele, as fronteiras entre esses dois conceitos ficam borradas, como podem ficar borradas também as interpretações dessas cenas projetadas no inconsciente de um Tony entre a vida e a morte. Para um espectador desavisado, pode parecer difícil ou até entediante tentar decifrar os muitos simbolismos que aparecem aqui. Mas você e eu não somos espectadores desavisados. Fazendo referência ao nome do episódio, nós já somos parte do clube. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e essa é a minha análise do segundo episódio da sexta temporada de The Sopranos, Join the Club, escrito pelo David Chase e dirigido pelo David Nutter. Eu imagino que você já seja inscrito no canal, se sim, aproveita e deixa um like nesse vídeo para dar uma força e principalmente hypa esse vídeo e outros também, se essa opção aparecer por aí, isso ajuda muito aqui no YouTube e eu conto contigo para fortalecer o canal. Foi na temporada passada que nós fomos apresentados ao paradoxo dos dois Tonys, Tony Soprano e Tony Blundetto, ou Tony S e Tony B. Ou ainda as duas versões de Tony S, aquela que só pôde existir porque lá atrás ele escapou da prisão, ou aquela que nunca existiu, mas que sempre rondava os seus pensamentos quando seu primo aparecia. Agora, nesse segundo episódio, dois Tonys aparecem novamente. O Tony que foi baleado pelo tio no fim do episódio passado e agoniza em uma cama de hospital, e o que se acorda em um hotel em Costa Mesa, na Califórnia, e que tem uma história completamente diferente, sem envolvimento com crime organizado. E existe ainda um terceiro Tony, que nem Tony se chama, e sim Kevin Finnerty, mas que ainda assim talvez tenha mais de Tony do que esse segundo Tony. Mas vamos por partes. Começamos o episódio vendo Tony Soprano de cima, no chamado ponto de vista de Deus. Ele está deitado em uma cama, vestindo terno e gravata e desperta de um sono confuso. Pela janela ele vê um farol brilhando no horizonte, como a luz distante do paraíso. Estaria ele então no inferno? Perto, sim, mas não exatamente lá. No telefone ele escuta a voz dos filhos e da esposa, que não são Meadow, AJ e Carmela. Ele também não tem o sotaque de mafioso de Nova Jersey que nós conhecemos, mas sim o jeito de falar do próprio James Gandolfini. Apesar disso, ele é sim Tony Soprano, um ex-vendedor de mobília de pátio. A profissão não é por acaso, foi a mesma que lá na primeira temporada Tony supôs que teria caso nunca tivesse se envolvido com crime organizado. De certa forma, essa é a vida que Tony poderia ter tido. Este é o Tony que nunca foi. Pelo menos por enquanto. Se você acha que a coisa está complicada, agora é que vai complicar de vez, porque surge uma terceira figura no meio dessa confusão de identidades. Ele se chama Kevin Finnerty, um empresário da área de aquecimento solar. Tony pegou sua pasta e seus documentos por engano e durante um bom tempo se vê preso na identidade desse homem. E é esse sujeito, o único Tony que não se chama Tony, quem vai personificar todos os pecados do protagonista da série. Na pele de Kevin Finnerty, os muitos elementos de outra dimensão desse episódio começam a aparecer. A começar pelo nome dele, Kevin Finnerty. Finnerty, Infinity, Infinidade. Se você não entendeu, o David Chase desenha. He drives a Lexus. You know him? It's a joke. Infinity Lexus. O sonho ou o delírio do Tony no coma o colocam entre o céu e o inferno, mais perto desse segundo plano. Mas ele está numa espécie de ínterim. Poderíamos até chamar de purgatório, como Paul supôs que aconteceu com Christopher quando ele ficou clinicamente morto. Embora, segundo o catolicismo, esse seja um lugar de purificação das almas que vão para o paraíso. E Tony, como sua própria esposa disse no primeiro episódio da série, deve ir para o inferno. Essa sentença, no mínimo indelicada, agora, anos depois, volta a assombrar Carmela na beira do leito do marido. Ela lembra arrependida do que falou e afirma que Tony não vai para o inferno, ele vai voltar para cá, para o campo terreno. Ela tá certa, como sabemos, o Tony vai sobreviver. Note, no entanto, que a Carmela não sugere que o Tony nunca vai ir para o inferno ou que vai um dia para o paraíso. Para quem tá 100% no campo terreno, esse episódio também é uma espécie de estado infernal temporário. Aqui vale um destaque para o design de produção. A maquiagem da Carmela e da Meadow, por exemplo, revela a privação de sono e o nervosismo diante da situação do Tony. A Edie Falco, por sinal, entrega uma das melhores atuações de toda a série na cena em que ela se desespera após ouvir o prognóstico do médico do marido. Outros personagens também se encontram num estado de passagem delicado. Como chefe interino, Silvio Dante tenta administrar as demandas dos outros capos que se estapeiam para ver quem puxa mais o saco da Carmela Soprano.
O Vito Spatafori, além disso, sugere que o Eugene Pontecorvo pode ter tirado a própria vida por não aguentar esconder a sua sexualidade, falando sem que ninguém saiba sobre o seu próprio inferno particular. E temos também o AJ, que talvez seja a personificação de, digamos assim, uma alma perdida. O filho de Tony e Carmela começa a se tornar uma figura cada vez mais detestável ao longo das temporadas finais de The Sopranos, e aqui demonstra toda a sua incapacidade de conexão emocional. Ele finge estar doente para não visitar o pai no hospital, larga os estudos no meio dessa crise familiar e convenientemente escolhe dar a notícia sobre isso para sua mãe no momento em que deixou ela aliviada por finalmente ter ido ficar com Tony. Mas talvez o melhor exemplo desse estado de espírito seja quando ele solta essa frase aqui para sua irmã quando eles estão discutindo. Poor you. O desdém pelos sentimentos alheios que essa frase carrega tem uma camada ainda mais profunda nessa série, já que era uma espécie de bordão de Lívia Soprano, que sem dúvida nenhuma é a personagem menos empática de The Sopranos. Voltando ao delírio de Tony, assim que percebe que está com os documentos errados, ele resolve ficar no bar do hotel. Tentando jogar a conversa fora com o barman, ele pergunta como é viver em Costa Mesa. A resposta, por aqui, é morto. Logo em seguida, ao se juntar a um grupo de desconhecidos para jantar, Tony diz em tom resignado: "Tenho 46 anos, quem sou eu?" E a única mulher à mesa responde com a frase que dá nome ao episódio: "Junte-se ao clube." Novamente, uma das grandes questões de The Sopranos vem à tona: o sentido da vida, ou a falta dele. Se é tudo um grande nada, como Tony já sugeriu anteriormente, quem somos nós? E essa reflexão aqui, de certa forma, se materializa, já que ele está literalmente procurando pela sua identidade nesse episódio. O Tony é beneficiado assim que decide adotar outra identidade, se hospedando com um nome falso no Hotel Omni. Mais uma referência aí: Omni, onipresente, onipotente, onisciente. Mas logo em seguida vem a primeira punição. 2 homens se aproximam dele acreditando se tratar do Kevin Finnerty, que trabalha, como eu disse, com sistemas de aquecimento. Mais uma referência, no caso, ao inferno. Um deles perde o controle e lhe dá um tapa na cara. Ah, detalhe, esses homens são monges budistas, possivelmente as pessoas mais calmas e centradas do planeta. Mais tarde, desistindo de aguardar pela chegada de um elevador, o Tony / Kevin acaba decidindo por descer pelas escadas de incêndio, onde vai tropeçar e cair desmaiado. Mais uma vez, a figura das escadas aparecendo em The Sopranos. Já falamos sobre elas algumas vezes, como por exemplo quando comentamos o pensamento intrusivo de Janice com a sua mãe. Alguma memória nesse sentido estaria invadindo o inconsciente de Tony? Ou essa descida pelas escadas simbolizaria também uma descida para o inferno? Mas ainda é possível que a gente esteja confundindo conceitos de religiões diferentes. Talvez nada disso que Tony esteja vivenciando no sonho e na vida real também, agonizando numa cama de hospital, tenha a ver com céu e inferno, e sim, como os monges lhe dizem, com karma. Se assim for, a lei universal de causa e efeito estaria se aplicando a Tony. No sonho, a consequência final é descobrir que tem Alzheimer precoce, o que significa mais uma forma de perda de identidade. O que esse diagnóstico significa? Talvez um paralelo com a demência do tio que, no mundo real, colocou Tony nessa situação. Sozinho, o Tony do sonho vai até o seu quarto de hotel e senta na cama. A luz do farol segue brilhando à distância enquanto ouvimos When It's Cold I'd Like to Die ou Quando está frio eu gostaria de morrer. Mas as respostas para isso nós só vamos ter no próximo episódio. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Como sempre, gosto de usar o fim do episódio para trazer curiosidades e referências num momento extra do conteúdo por aqui. Começando dizendo que, assim como eu disse no primeiro episódio, que eles fizeram um suspense na promoção do que tinha acontecido com o Tony, eles fizeram a mesma coisa aqui, mas foram além. Na verdade, não houve promoção desse episódio de The Sopranos para realmente manter completamente em mistério as consequências do tiro que o Tony levou. Uma referência bem pontual, o Vito fala que o tiro do Júnior, ele fala Junior Marvin Gaye, his nephew, né? Marvin Gaye, o sobrinho. Tipo, o que é Marvin Gaye? Marvin Gaye foi um cantor que foi morto pelo próprio pai. Né? Então é por isso que ele usou essa referência e, coincidentemente, o último show do Marvin Gaye foi em Costa Mesa, que é o mesmo lugar em que o Tony passa parte desse sonho, né? esse ínterim entre céu e inferno, esse purgatório, enfim, né? Quando ele está nesse estado de coma. E por fim, eu acho que o ponto mais interessante aqui é que o Matthew Weiner contou, eu acho que foi no podcast, inclusive, do Michael Imperioli e do Steve Schirripa, que ele acredita que as cenas e tudo que o Tony está passando nesse episódio aqui, enquanto está em coma, foram uma maneira que o David Chase lidou com a sua própria experiência de ter perdido um amigo de longa data
né, ele acredita que isso se materializou nesse episódio aqui, e esse amigo de longa data é o John Patterson, né, que morreu de câncer, acho que no fim da quinta e a sexta temporada, e que foi um diretor que dirigiu vários episódios de The Sopranos, já falei sobre ele aqui várias vezes. Beleza, meus amigos? Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Comentem aqui embaixo o que acharam dessa análise. Até o próximo vídeo e tchau! Same since the blues walked into town, but you wanted a million.